Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui nessa caminhada de melhoramento permanente desse nosso momento histórico. Hoje nós iremos falar sobre esse momento, né, de que vivemos essas questões onde o Estado está determinando o nosso afastamento social, né, quer dizer, como isso acontece, o que historicamente ocorreu para a gente chegar onde chegamos hoje no que diz respeito ao poder do Estado, né? Esse encontro de hoje é voltado mais para os meus queridos acadêmicos da disciplina de ciência política. Então hoje nós iremos trabalhar este livro aqui, bonitão, das tapiocas, sabe? Basicamente um autor chamado John Locke, né? Quer dizer, onde ele viveu, mais ou menos. E aí o conteúdo, o que foi uma sugestão de leitura que está no portal, é necessário que vocês leiam. Vocês vão aproveitar essa pequena explicação aqui para você entender melhor a leitura. E aí é importante que vocês, né, interajam no portal, descrevendo o corpo do texto, que quando vocês estiverem lendo, aí você lá só vai dar uma digitada, serve como uma atividade dentro desse nosso momento aqui. Então, o John Locke, ele viveu mais ou menos entre 1632 a 1704, né? Século 17, século 18. Então eu vou falar uma breve introdução rápida para vocês entenderem esse contexto. Foi marcado pelo o antagonismo entre as guerras, os conflitos. Então, basicamente, existia conflitos em três grandes momentos. O conflito político entre a coroa e o parlamento, né? O conflito religioso, que foi os católicos e os presbiterianos, e houve uma questão também de conflito na economia, que era os privilégios do Estado, as pessoas que tinham privilégio do Estado, e os setores que advogavam a liberdade do comércio, né, e produção. Então, basicamente, era esse momento do John Locke, sabe? Quer dizer, como é que ele vai falar desse indivíduo liberal, né? Então, John Locke, ele teve essas características. John Locke nasceu em 1632 em uma família burguesa, era defensor da liberdade e da tolerância religiosa e foi considerado o fundador do empirismo, pessoal. Basicamente, o empirismo ele fala sobre essa questão da experiência. Isso para aquele momento histórico, como eu falei, né? Esse século XVII, início do século XVIII, a experiência passa a ser valorizada, porque até então eram as coisas inatas, né? Quer dizer, eram as coisas que vinham de Deus, sabe? Então, para esse autor, ele tem essa mudança. E aí eu espero que vocês, né, na leitura, comecem a observar essas situações. Existem três tópicos que faz parte do corpo do trabalho. Os dois tratados sobre o governo civil, que basicamente é a refutação do patriarca, quer dizer, antes se colocava esse conceito, o poder do pai, que era historicamente de uma tradução que vinha de Adão, sabe? Quer dizer, como era construído esse poder, né? Quer dizer, era um poder, e isso foi criticado. Então, os dois tratados sobre o governo civil. Então, dentro do processo de governo civil, se criticou essa ideia de fazer, dar continuidade a essa ideia de poder eterno dos homens, porque vinha do
de Adão. A outra situação é o autor que a gente está comentando, ele dizia claramente que nem a tradição, nem a força definia o poder político. O que definia o poder político era o consentimento expresso dos governados. Então as pessoas passavam a ser governadas porque ela aceitava isso, não pela força e nem também por essa questão da tradição. Então, o governo, o poder político, ele vai se construir a partir daí. Uma outra grande situação, pessoal, que é uma outra subdivisão do texto, é o estado de natureza. Representante do justnaturalismo, né, o autor que aqui a gente está comentando, mediado pelo contrato social, os bens como direitos naturais do ser humano. Então, pessoal, o conceito de contrato social é algo também interessante, que já vem na linha dos outros clássicos, né? De Rousseau, Hobbes, e aí, assim, o Locke, ele tem essa construção da necessidade do contrato. Não existe nada inato, tem que ser feito um contrato. Então, fazendo um parêntese rápido com a nossa situação, o desenrolar que estava acontecendo no mundo era uma diminuição do Estado, com o advento do vírus, né? Fez com que o Estado se posicionasse, tomasse maiores decisões que não fossem tão aceitas, mais necessárias, sabe? Quer dizer, então hoje o Estado, ele momentaneamente deixa de ser liberal, né? Quer dizer, esse discurso hoje neoliberal, que vem mais ou menos lá da década de 70, 1970, até os dias de hoje, era um discurso muito falado, sabe? Quer dizer, a ausência de Estado. Toda vez que se falava de Estado presente com maior eficiência e maior, né, discernimento nas relações humanas, se taxava de autoritário e outras coisas do gênero. Então, a ideia de liberdade era muito forte, sabe? Até com o advento do consumo. Você é livre para consumir. Então, a desregulamentação, que era uma caminhada muito forte, hoje, no advento do vírus, faz com que o mundo inteiro esteja nessa dificuldade, porque nós estamos dentro das nossas casas, lembrando, boa parte dessas pessoas que estão dentro das suas casas são uma classe dos privilegiados, porque boa parte também da população brasileira não consegue voltar para dentro de casa porque não tem casa, são pessoas em situações de vulnerabilidade, sabe, que a gente também precisa discutir. Então, o Estado liberal, hoje, né, que a gente pode observar, tem uma crise aí. Eu acho que necessitamos pensar com muita propriedade isso. Uma outra coisa, pessoal, é a teoria da propriedade. O homem era livre e proprietário de sua pessoa e de seu trabalho. O limite da propriedade era fixado pela capacidade de trabalho do ser humano. Então, pessoal, isso é uma afirmação do autor do texto que está lá no portal, que ele fala sobre essas questões aí. Então, assim, a relação do direito à propriedade, né? Quer dizer, lembrando aí o Rousseau, a sociedade civil surge quando surge a propriedade privada, né? Até então não existia ninguém dono de nada, e aquela relação entre um ingênuo e uma pessoa mais esperta cerca o local da fartura, da condição boa de viver, e aquilo ali se transforma em propriedade.
Então, a partir daí, há desigualdade natural e desigualdade social. A desigualdade natural, para o Rousseau, é importante ressaltar porque o autor Locke fala sobre o contrato social. Então, ele na desigualdade natural, essas nossas diferenciações, alto, baixo, gordo, magro, sabe? Isso, em tese, é uma desigualdade natural. O próprio local de origem, onde vai fundar cidades, também é uma outra desigualdade natural. E a desigualdade social são as técnicas de manipulação da natureza, inicialmente, sabe? A metalurgia, né? A própria agricultura. Essas coisas vão fazendo os grupos, as famílias se diferenciarem até chegar ao momento atual que as famílias não conseguem mais repassar esses ofícios, né, essas formas de manipulação da natureza, e é na escola, é nas instituições educacionais que vão qualificar a questão das mão de obra. Então, basicamente, pessoal, esse é um texto objetivo. É importante que vocês leiam com maior precisão, sabe? Quer dizer, tentando fazer os vínculos com o mundo que vivemos atualmente, esse conceito, né, das pessoas que estão fora desse discurso liberal, porque entenda bem, pessoal, existem outros autores, né, quer dizer, os utilitaristas, que não é objeto da leitura de vocês, mas entenda bem que o advento do contrato social, né, quer dizer, isso é fundamental para a gente entender como vai construir num futuro próximo, né, quer dizer, dando continuidade, saindo agora do século 17, 18, vai construir o advento da propriedade, né? Isso vai ter uma transformação muito grande. O poder, né, dos reis vão se transformar, sabe? Então eu queria agradecer a vocês e desde já convidando que vocês leiam como sugestão de leitura o livro Os Clássicos da Política, né, que está escaneado, que está lá de pronto para vocês fazerem a leitura. E é importante que vocês passem o feedback dentro do portal, porque a gente está esperando a fala de vocês, a escuta sobre isso. Grande abraço.